Olá, meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui no YouTube e nas redes sociais. Eu venho através deste vídeo falar para você sobre o que eu penso acerca da eleição deste dia 30 de outubro, no segundo turno, do ex-presidiário Lula. Primeiro eu quero dizer que eu acredito na democracia, eu acredito no processo democrático de eleição, defendo a democracia e entendo que o Brasil tem dois povos bem definidos, não é? Que estão ali divididos, bem próximos, uma taxa ali de 1% de diferença. Um povo que acredita num projeto de direita, um povo que acredita num projeto de família, de vida, de segurança, e um outro povo que não pensa como nós, um outro povo que acredita que a liberação das drogas é a melhor via, que o aborto é a melhor via, que a descriminalização da maconha, que soltar os presos de menor potencial ou os presos provisórios, que não haja condenação em segunda instância e tantos outros desmandos, tem uma parte do Brasil que acredita nisso. Então nós temos hoje um país gigantesco em que a população decidiu por um presidiário, por alguém que foi condenado em duas instâncias. Tem gente que fala, mas é estranho, né? O Lula ter sido condenado por um juiz que hoje é político, do lado oposto. Mas o Lula não foi apenas condenado por um juiz, ele foi condenado em segunda instância, por um colegiado de juízes de tribunal regional. E por conta dele ter sido presidente por 2 mandatos e a Dilma ter sido presidente por 2 mandatos, colocaram muitos ministros no Supremo Tribunal Federal, que são cargos de indicação política. Aqui já está um grande problema da nossa política no Brasil. O Supremo Tribunal Federal ter os seus ministros cargo de indicação política, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, tá? Já é um grande erro ter essas indicações, ok? E por conta disso, por ele ter indicado, ele, Dilma e Temer, terem indicado ministros para o Supremo Tribunal Federal, hoje esses ministros trabalham em favor do Lula e dos seus comparsas. Por essa razão, eles conseguiram anular a condenação do Lula de Curitiba, tirando ele da cadeia, anulando a condenação em segunda instância, conseguiram devolver os direitos políticos e fizeram de tudo para que o Lula ganhasse as eleições. Perceba que um grupo de empresários que falava no WhatsApp, contrário aos desmandos do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, tiveram suas contas bloqueadas, suas redes sociais banidas, por uma simples suposição, por uma conversa. Agora, o presidente Bolsonaro, que teve milhares de inserções de rádio no Nordeste não publicadas, o Tribunal Superior Eleitoral, cujo ministro Alexandre de Moraes preside, disse que isso não era problema deles. Ou seja, algumas coisas que podem ferir o lado da esquerda, o tribunal julga com rigidez. Algumas coisas que ferem a direita, o tribunal lava as mãos e diz que não é conta deles. Então nós temos hoje no Brasil, sim, um problema jurídico terrível que começa lá na faculdade, tá? As universidades, elas são de esquerda. Os alunos de direito já são politizados de esquerda. Nós temos uma mídia esquerdista muito forte. Nós temos advogados, juízes de esquerda. Nós temos hoje ministros de esquerda. E, infelizmente, agora um presidente de esquerda. Então esse é o grande problema, ok? Porém, eu venho nesse vídeo falar com vocês sobre a eleição. Algumas pessoas me perguntaram, será se houve fraude? É bem provável que talvez pequenas fraudes, que se houveram, vão ser analisadas, vão ser comprovadas. Mas eu não acredito que consiga se fraudar o pleito todo. Eu acho que o trabalho de fraude, se é que a gente poderia usar esse termo, que eu acho que não é o correto, ele aconteceu antes do dia da eleição, impedindo inserções de rádio, julgando autoritariamente e arbitrariamente alguns
apoiadores do governo Bolsonaro, pessoas milionárias que poderiam ajudar até nas suas redes sociais. O próprio Luciano Hang tem mais de 14 milhões de seguidores nas suas redes sociais, está até hoje com as suas redes sociais bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que aí é que houve uma mobilização maior do que de fato no dia da votação, que pode sim, né? Porque tem gente falando, mas foi 1%, tiveram 4 mil urnas anuladas, não sei o quê, papapá. Então vai se falar muito hoje, não cabe a nós piorarmos a polarização, mas cabe a nós sim ficarmos com um olhar atento, exigir dos nossos governantes, dos nossos políticos, aqueles que nós elegemos, que façam sim essa análise, que façam essa vistoria para saber de fato se houve ou não fraude. Mas e o papel da igreja? Primeiro, a igreja ela é muito mais forte do que um governo de um país. Pense bem comigo, a igreja sobreviveu à União Soviética, a igreja sobrevive até hoje à China comunista. Existem missionários da igreja em países extremamente islâmicos, onde é crime passivo de morte ser cristão, e também na Coreia do Norte. A igreja é mais forte do que tudo isso. A igreja tem um Deus que defende a própria igreja e se defende. Nós não precisamos defender a Deus. Diferentemente de outras religiões, que os seus adeptos precisam matar as pessoas quando ofendem o nome do Deus deles, nós não precisamos. Nós temos um Deus que trabalha por nós e que sabe se defender. Então o que nós, enquanto igreja, precisamos pensar é que não houve a derrota. Eu ouvi comentários nas minhas lives, Deus nos abandonou. Deus não abandonou ninguém. Foi uma eleição, sim, de um partido de esquerda que já esteve no poder por bastante tempo, né? Por pelo menos 16 anos, se a gente for pensar o governo Lula, o governo Dilma e o Michel Temer. E por 4 anos nós tivemos um governo de direita. Então pense comigo. Tá? 16 anos de um governo de esquerda e 4 anos um governo de direita, e olha tudo que nós fizemos em apenas 4 anos. Nós temos um Senado mais forte, uma Câmara dos Deputados Federais mais forte, nós temos prefeitos de cidades grandes, expressivas de direita, governadores de estados ricos de direita. Então nós temos sim uma batalha sendo travada, mas que não foi uma derrota. Está acontecendo uma batalha. Vocês lembram quando o Bolsonaro surgiu na mídia antes de ser presidente, quando ele era ainda deputado federal? Foi naquela história do kit gay, que o governo da Dilma queria colocar nas escolas, um livrinho ensinando crianças de 5 anos a fazerem sexo. Ele fez o estardalhaço. E a igreja se mobilizou, a política se mobilizou, esse kit gay nunca chegou nas escolas. E quem que era o presidente da República? Dilma Rousseff. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aparelhados por eles. E o Bolsonaro sozinho peitou toda aquela turma e depois foi se unindo mais e mais pessoas. Hoje, o Bolsonaro não está, a partir do dia 1º de janeiro, não estará lá como presidente. Porém, nós temos hoje muitos outros, aspas, Bolsonaros no Senado e na Câmara Federal. Muitos outros homens e mulheres de Deus que compraram essa briga ao longo dos 4 anos de um governo de direita e que vão travar, vão impedir, vai ser quase impossível um governo de esquerda governar com liberdade. Temos sim o problema do Supremo Tribunal Federal, e aí nós vamos ter que orar a Deus para que o nosso Senado seja forte e impeche esses ministros que estão com desmandos, porque eles são passíveis de impeachment sim, e que a justiça seja feita. Por isso o nosso papel de igreja em relação à política é orar e confiar em Deus. E votar direito. Tá? Nós tivemos um número menor, mas ainda um número expressivo, de pessoas que não foram votar ou de pessoas que não gostam nem do Lula nem do Bolsonaro e que votaram em branco. E a estes que não foram votar e a estes que votaram nulo ou em branco, cabe a vocês a responsabilidade de um governo de esquerda ter assumido o Brasil. Porque vocês deixaram com que alguém decidisse pelo voto de vocês. É bem sério. Você é cristão. E eu tô falando, esse vídeo é prioritariamente para os meus irmãos cristãos, sejam católicos, sejam ortodoxos gregos ou sejam protestantes. Nós temos o direito de votar como cristãos em um governo de direita. Se você é cristão e votou no governo de esquerda, ou se você é cristão e anulou o seu voto, ou votou em branco, ou não foi votar no segundo turno, sobre você está essa responsabilidade. Eu viajei 12 horas de carro. Eu estava ministrando num retiro de casais
no litoral do Paraná, com minha esposa. Eu terminei a ministração 11 horas da noite no sábado, ficamos conversando com os irmãos até 1h da manhã, fui dormir por volta de 2h30 da manhã, quase 3 horas, acordei 4h30 da manhã, viajei das 5 da manhã até a 1 da tarde, a cidade onde eu iria votar, votei, almocei, peguei o carro, voltei para casa, cheguei em casa 5 e pouco da tarde. Nós passamos 12 horas dentro de um carro para poder levar 2 votos para um governo de direita. Ah, mas perdeu o voto, perdeu a eleição. Não, eu não perdi o voto. Eu demonstrei para Deus que eu acredito num projeto de um povo que tem um Deus como seu Senhor. E não de um povo que tem agora um presidente que os presídios estão comemorando a vitória dele, que está tendo arrastão, saques, como aconteceu em São Paulo hoje. Não de um povo que tem presidente que os humoristas maconheiros fumando maconha e dizendo, ó Lula, você sabe o que você tem que fazer sobre a liberação das drogas. Não um povo que tem um presidente cujos... E eu tô falando de vídeos que estão rolando na internet, cujos homossexuais estão na rua gritando, que Deus me perdoe a blasfêmia, gritando glória a Deus e mandando a Damares tomar naquele lugar, chamando a Damares de filha daquela coisa. E veja o que eu tô falando. São essas figuras intolerantes, demoníacas, favoráveis à distorção sexual, sexualização de crianças, ao uso de drogas, favoráveis ao aborto, mulheres dizendo que elas querem ter o direito de não gerarem um filho de um vagabundo qualquer. Mas por que elas foram transar e engravidar desse vagabundo qualquer? Se elas querem ter o direito de não gerarem um filho de um vagabundo qualquer, não saiam com um vagabundo qualquer. Agora não, elas querem beber, se drogar, sair, transar com um estranho e, caso engravidem, ter o direito de abortar. Vocês acham incoerente isso? Eu acho que é incoerente o desejo delas de quererem abortar. E ainda corre o risco de pegar uma doença, que nós vamos nem entrar nesse mérito. Então, se você é cristão e votou no Lula, ou você anulou o voto, ou votou em branco, ou se absteve, está sobre você essa responsabilidade. O dia em que a escola do seu filho ou a escola dos nossos filhos ensinarem pelo MEC sexualização de crianças, e você que é crente ou você que é católico reclamar, mas você votou no Lula, ou você absteve seu voto, ou votou em branco ou nulo, a culpa é sua. Você colocou ele lá. O dia que o banheiro for unissex ou for um banheiro inclusivo, quando a sua esposa estiver no banheiro e entrar um homem lá dentro do banheiro e ver a sua esposa dentro do banheiro, ou ela ter que ver o homem com o órgão genital na mão dentro do banheiro, e você for reclamar, você que votou no Lula, ou que se absteve, ou que votou em branco, ou que votou nulo, a culpa é sua. Você é o culpado. Então que caia a culpa de quem elegeu um governo assim, e que é cristão, que caia sobre você. A Bíblia fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma promessa que Deus fez a Abrão, e essa promessa se estende a toda a sua descendência. Nós entendemos por um simbolismo teológico de que nós, o povo que serve a Deus, são os descendentes de Abrão, que depois foi mudado para Abraão, seu nome. Nós corremos, lutamos, oramos, jejuamos, ungimos as nossas mãos, tocamos com mãos ungidas as urnas, ungimos os pés, andamos nos colégios eleitorais, fizemos o que nós poderíamos ter feito e fomos votar. Muitos de nós não gostando do Bolsonaro. Muitos de nós não concordando com uma série de coisas que o Bolsonaro fala, ou que ele defende, ou a forma com que ele se comunica. Mas nós fomos votar não porque nós queremos o Bolsonaro no poder, mas porque nós queremos um Brasil que luta pelas nossas crianças. Nós queremos um Brasil que não quer que a gente ande na praça no domingo com os nossos filhos e tenham pessoas fumando maconha livremente. Nós queremos uma vida onde Deus, a família, tenham um significado. Então hoje nós temos mais uma luta, e talvez uma nova luta. Os próximos 4 anos nós não podemos deixar com que esses últimos 4 anos morram. Serão 4 anos de experimentação espiritual da igreja, de guerra, e serão 4 anos em que nós precisamos estar munidos de ferramentas espirituais. A nossa luta não é carnal, a nossa luta ela é espiritual.
E as nossas armas também não são carnais. As nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. Elas desfazem pensamentos falaciosos, elas destroem fortalezas e nós vamos continuar lutando. Eu quero te convidar a entender que a igreja já teve vitórias e derrotas, altos e baixos, mas em todos os momentos Deus nunca abandonou o seu povo. Nós tivemos, talvez, uma grande vitória no Senado, na Câmara Federal, nos estados, nas cidades, mas nós não tivemos a vitória na presidência, no executivo. Porém, nós continuamos em guerra. E serão 4 anos de guerra. 4 anos que nós vamos ter que nos posicionar. 4 anos que nós vamos ter que orar agora por deputados eleitos, por senadores eleitos. Para que eles façam valer aquilo que nós os colocamos. Para que eles façam valer a posição na qual nós confiamos que eles estivessem lá. Mas uma coisa eu peço a vocês, meus irmãos. Não demonizem o Nordeste brasileiro. Eu tenho recebido muitas mensagens dos meus irmãos nordestinos que estão se sentindo envergonhados. Você que é nordestino e que me assiste, vocês são bênção de Deus. O Nordeste brasileiro é uma joia preciosa de Deus. E você sabe por que o Nordeste é tão oprimido? E por que o nordestino é tão discriminado? E por que o mal, o comunismo, foca tanto o seu interesse no Nordeste? Porque o Nordeste é uma bênção de Deus. O Nordeste é uma joia preciosa do Brasil. Eu não estou desmerecendo o meu Sul, nem o Centro-Oeste, o Sudeste, o Norte, mas eu estou dizendo que vocês, meus irmãos nordestinos, vocês são uma bênção. Não se envergonhem daqueles que votaram no Lula. É fato que o presidente Bolsonaro ganhou em todas as outras regiões. Aqui no Paraná e Santa Catarina, 70% votaram no Bolsonaro. Mas calma, o Nordeste, ele sempre foi de um povo sofrido. Historicamente tem um povo sofredor aí. E o Lula, assim como, por exemplo, outras culturas que se valem do sofrimento humano, acabou enganando, encantando, enfeitiçando essas pessoas sofredoras. É mais ou menos como o espiritismo. Quando uma pessoa sofre o luto, morre um filho, um parente, o espiritismo vem e diz, olha, você não precisa sentir tristeza, porque o seu filho pode incorporar no médium lá no centro. E aí faz com que haja no coração do pai e da mãe lutado essa mentira, que na verdade as pessoas não incorporam, o que aparece lá são demônios que se manifestam e fingem ser as pessoas. Eu não estou falando isso porque eu ouvi falar, eu estou falando isso porque eu vim de uma família, eu vim de um lar espírita. Eu vim de um lar de terreiros, de incorporações, de um lar de mentiras. Eu vim de um lar onde eu vi em loco minha mãe possuída por demônios. Eu vi em loco. Então eu estou falando o que eu sei. Não é o que eu ouvi, é o que eu vivi. E de onde eu me converti e me tornei um cristão. É a minha experiência de vida. É o meu testemunho de conversão. E olhe, o comunismo faz a mesma coisa que o espiritismo. O comunismo, ele pega a pessoa sofredora e ele encanta a pessoa. Você viu a promessa do Lula, que vai dar picanha e cerveja para as pessoas? Vocês sabem que isso é uma besteira. Nenhum governo no mundo vai mandar carne na casa de alguém, vai mandar cerveja na casa de alguém. Ah, mas o brasileiro vai voltar a ter poder econômico, poder aquisitivo para comprar. Vamos falar a verdade? No que você que é pobre passou dificuldade no momento do governo Bolsonaro nos últimos 4 anos? Até na pandemia o Bolsonaro liberou, que é dinheiro nosso, dinheiro do governo, R$ 600 de auxílio emergencial. Ninguém passou fome. O Brasil só cresceu. O que acontece é que as pessoas têm esse encantamento por um governo que supostamente trabalha para os pobres. E as pessoas são muito frágeis em ouvir as mentiras. Então os nossos irmãos do Nordeste, infelizmente, são encantados pelas mentiras de um governo populista, de um governo socialista, de um governo comunista. Você que é nordestino, não se envergonhe. Eu oro pelo Nordeste, o Nordeste vai se levantar. O Nordeste vai ter capacidade, inteligência de comparar os anos do governo Bolsonaro e os anos do governo Lula, mesmo o governo Bolsonaro passando por uma pandemia terrível, por uma seca, uma das maiores secas, crises hídricas da história e por uma guerra. E o povo nordestino, o
povo tão amado e abençoado vai conseguir comparar e vai ver que o Lula só fez mais e mais promessas que ele não consegue cumprir. Também uma outra coisa que eu peço à igreja é que a igreja não perca o foco. Por mais que nós estamos vivendo um momento polarizado, politizado, a igreja se levantou junto com a política de uma maneira que eu nunca vi antes no Brasil, mas não perca o foco, igreja. Nós fomos chamados para ganhar almas. Não deixe com que o seu pastor se torne o porta-voz da direita política. Deixa sim ele ter a opinião e o poder, porque ele é um líder religioso, ele precisa se posicionar, assim como eu estou aqui me posicionando. Mas, ei, calma, vamos voltar a ganhar alma. Vamos voltar a evangelizar, fazer missões, vamos voltar a ir na praça fazer culto, porque talvez o governo comunista queira impedir isso logo. Então é tempo da igreja se mobilizar para que isso nunca seja impedido e para que nós nunca percamos o direito de evangelizar. Em nome do Senhor Jesus, nós como igreja não podemos esquecer que o nosso chamado é ganhar almas para Cristo, é converter as pessoas. E talvez essa artimanha de politização política possa nos travar na conversão das almas, porque a gente entra no assunto política e já trava a mente da pessoa e a pessoa não quer mais ouvir mais nada, porque ela é do PT e você é do PL, do sei lá do qual partido, e já trava a pessoa e aí você não tem mais acesso para falar do amor de Jesus para essa pessoa. Então, usem de sabedoria. Eu tenho ouvido várias coisas. Por exemplo, alguns irmãos dizendo, olha, pastor fulano de tal não se posicionou. E naquela hora eu penso, verdade, covarde, não se posicionou. Mas talvez ele esteja pensando, se eu me posiciono, eu travo a mente daqueles irmãos que eu quero alcançar com a palavra do evangelho. Então, pode ser que seja isso também. Nós não podemos perder o foco, não podemos nos distrair. Se nós quisermos só brigar agora no campo político, tem igreja que está fechando para ir para a rua fazer passeata. Calma, gente. Se nós formos brigar no campo político, nós deixamos de ser a igreja, nós nos tornamos o quê? Um sindicato? Nós não podemos fazer isso. Nós somos a igreja. Deixa eu contar uma história bíblica para comparar. Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia. Raquel era estéril, Lia era fértil. Lia dava muitos filhos para Jacó, Raquel não dava nenhum. Raquel, em vez de cultivar o amor, estar mais vezes, o mais tempo possível com Jacó, para poder ter os seus momentos de intimidade e ter a chance aumentada de engravidar, ela resolveu trocar uma noite de intimidade com o marido por mandrágoras que Rúben, filho de Lia, trouxe, e que com essas mandrágoras ela poderia fazer um feitiço, um unguento, uma poção mágica que pela magia da época, pela superstição da época, poderia lhe abrir a madre e ela poderia engravidar. Só que naquela noite que ela deitaria e dormiria e teria uma relação com seu marido Jacó, ela trocou aquela noite pela flor e pela raiz da mandrágora e ela se foi para a casa do seu pai porque é lá que fazia esses feitiços. E quem dormiu com Jacó naquela noite foi Lia. E naquela noite ela engravidou. E Lia deu o nome a esse filho de Issacar, que significa recompensa. Por que essa história tem a ver com a igreja hoje? Tem a ver que talvez a gente se preocupe tanto em resolver o problema da política do Brasil, que em vez de a gente ter intimidade com o noivo, ter intimidade com Jesus, nós acabamos correndo só falando de política na internet, só falando de política na igreja, e nós acabamos esquecendo que é através da intimidade que Deus nos dá a recompensa. Você quer uma recompensa para o seu país? Busque mais e mais intimidade com Deus. Ele vai nos recompensar. Que Deus te abençoe. Seguimos juntos, orando todos os dias. Aqui no YouTube, segunda-feira, meio-dia, a meio-dia e 20, oração pela família. Quarta-feira, meio-dia e 20, oração pelos negócios e por vida financeira. Sexta-feira, meio-dia e 20, oração de cura e libertação. Não deixe de vir orar comigo aqui toda semana, orando pela sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E o Brasil continua sendo de Jesus.